Boa noite, tudo bem com vocês? Queridos irmãos, eu queria fazer uma pequena observação nesta noite. Irmãos, será que a igreja não vai sofrer mesmo tribulação? Bom, eu estou fazendo essa reflexão porque no final de semana passada, eu ouvi falando que nós poderíamos ficar descansados porque nós já sabíamos o final da história, né? Falando de Apocalipse, que tudo ia dar certo, enfim. E aí falou assim que nós estamos bem, porque a igreja ela não vai sofrer tribulação. Irmãos, vivendo os dias de hoje que nós estamos vivendo, eu acho assim, a porcentagem da igreja não sofrer tribulação, a chance da igreja não sofrer tribulação é zero. Vai sofrer tribulação sim, e muito. Sabe por quê, irmãos? A igreja está vivendo mais as coisas do mundo do que o próprio mundo. Tudo hoje está dentro da igreja, tudo hoje está sendo, as pessoas estão levando para dentro da igreja as coisas do mundo para que pessoas se sintam confortáveis e elas não tenham conhecimento do que é nascer de novo, o verdadeiro nascer de novo, quando Cristo fala assim, olha, negue-se a si mesmo, larga tudo, pegue sua cruz e segue-me. Nós estamos vivendo ao inverso disso. E aí a gente ouve falar que a igreja não vai sofrer tribulação. Irmãos, como nós podemos achar que a igreja não vai sofrer tribulação na situação que nós estamos vivendo hoje? As pessoas, a grande idolatria, a maior parte, da grande idolatria está dentro da igreja. E eu não estou nem falando que é na igreja católica, estou falando que é na igreja dos crentes mesmo. Uma idolatria sem tamanho. Idolatria pelo cantor, idolatria pelo pregador, idolatria pelo, eu canto melhor, idolatria para sempre achar que podem agregar coisas naquilo que só diz respeito ao Espírito Santo de Deus. E, irmãos, não tem como a gente ouvir isso e a gente fica calado, achando que realmente isso vai acontecer. A igreja não vai sofrer tribulação. Vai sofrer tribulação, sim. As igrejas, principalmente os grandes templos, eu escrevi aqui, eles estão habitados por falsos profetas e uma grande multidão os acompanha. Idolatram esses profanos da palavra. Nós já começamos na tribulação por aí, tá? Nós já começamos por aí. A gente entra dentro das igrejas hoje, a gente não tem mais aquela sensação de que você está dentro da igreja para oração de verdade. Tudo mudou, né? Hoje as igrejas tá naquele copia e cola, tudo preto. Tá bem assim, difícil você encontrar uma igreja que você não entra, que tá tudo preto. Por quê? Tudo preto. Irmãos, eu tenho dificuldade com isso. De verdade, eu tenho dificuldade. Eu me sinto mal, eu me sinto assim, meu Deus, totalmente incomodada. É como se eu não estivesse dentro da igreja. Eu perguntei por que isso? É para que os irmãos se sintam mais confortáveis. No escuro? Não, no escuro não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
tudo que é mundano está dentro da igreja. Tudo que é mundano está dentro da igreja para os irmãos se sentirem mais confortáveis. Irmãos, que viver para Cristo é esse? Diferenciado. Que não é para Cristo. Né? Tudo que é mundano agora tá ali dentro e as pessoas estão se sentindo super bem com tudo isso. Por quê? Porque eles não precisam sair fora da igreja para fazer o que é errado. O errado está dentro da igreja. Para eles desfrutarem assim, ó, de forma livre, abertamente. E não serem julgados. O Senhor está vendo tudo, irmãos. E a igreja vai sofrer uma tribulação, sim. Quem achar que a igreja não vai sofrer tribulação está muito enganado. E eu tô para dizer que a tribulação vai ser mais dentro da igreja do que fora. Bem mais. Né? Eu coloquei aqui, ó, os irmãos estão indo para a igreja para se sentir confortáveis e não confrontados. O famoso evangelho da prosperidade, né? Lá tudo você pode, tudo Deus aceita, tudo Jesus Cristo está em concordância com o que você faz, porque Deus é amor. Mas esqueceu do resto, né? Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. E aqui eu coloquei assim, ó. A igreja, ela não é um lugar de conforto, ela é um lugar de confronto. Irmão, confronto é briga. É briga com os nossos pecados, com o nosso eu, com as coisas erradas que a gente faz, que o Senhor não é conivente, que Ele fala que é isso que a gente tem que mudar, retroceder do nosso mau caminho, a gente tem que se converter de verdade, né? Quando você vai numa igreja, que você sai de lá todo felizinho, todo, né? Irmãos, foge desse lugar. Porque João Batista, quando batizava, ele chamava o povo de raça de víboras. E hoje é um profeta aqui, outro profeta ali, um que cai ali, outro que levanta aqui, outro que profetiza aqui, outro que profetiza ali, um que, né, rodopia daqui, outro que rodopia dali, é um reteté danado que a gente não sabe mais nem onde começa e onde termina. Você vai para participar de um culto hoje, você não consegue ouvir a palavra, porque, meu Deus, é tanto profeta dentro da igreja que eu não sei de onde que sai tanto, brota. Gente, profetizar na vida das pessoas é sério, é uma coisa assim que tem que ter uma sabedoria de Deus de verdade, tem que ter um direcionamento. Eu conheço pessoas que nem lê a Bíblia e tá profetizando. Incríveis como são usadas por Deus 24 horas, né? São tomadas pelo Espírito Santo assim a cada 2 segundos. E eu, sabe, é difícil, eu fico pensando, falo, meu Deus, como que pode as pessoas dentro da igreja, alguns têm até um conhecimento da palavra, né? Porque lê a Bíblia, mas eu acredito que não consegue interpretar nada do que tá ali, porque ainda cai umas pataquadas dessa. Tá indo pro abismo, tá indo pro inferno e não consegue discernir, não consegue se livrar, sabe? Não consegue falar não consegue confrontar. Aí fica confortável na situação, no mimimi da profecia, né, do diz que me diz que. Tudo professor de Deus, tudo professor de Cristo, professor do Espírito Santo. Irmãos, o caminho está estreitando cada vez mais e a grande maioria está dormindo. E o mais triste disso tudo é que quem está dormindo é a igreja, né? Você chega na igreja, as irmãs com umas vestimentas vergonhosas, que desrespeita a irmãzinha que está sentada lá, né? As senhorinhas, que eu tenho tremendo respeito
respeito e admiração por essas guerreiras de oração, 70, 80, 60 anos, irmãs do cerco de oração mesmo, do fogo de verdade, da oração sincera, daquela oração que realmente alcança o trono do Senhor. Hoje elas estão, a grande maioria delas estão esquecidas, elas não se sentem mais nem confortáveis de ir na igreja. Porque, roupa não leva ninguém para o céu, mas mostra quem você é, porque quem fala do reino de Deus sabe se vestir. Quem fala do céu, quem quer ir para o céu, sabe se vestir. Aí você chega lá e encontra a irmã do cerco de oração, toda, né, ali recatada, respeitosa. Aí senta uma na tua frente com uma roupa que parece uma tatuagem, mostrando, né, a comissão de frente, de trás, de um jeito assim que envergonha a gente que é mulher. Agora você imagina aquelas uma que leva marido, que leva filho. É um verdadeiro circo dos horrores. E fora aquelas que elas vão assim, ó, vestida a caráter, né? Aí leva os filhos, celular praticamente grudado na testa da criança e tá ali, ó. Só sente o fogo do Senhor quando canta um louvor que só fala dela. Quero ser feliz, vou ser feliz, é tudo de mim, vou ser feliz, eu tenho direito, é tudo dele. É tudo dele, nada para Cristo, nada para a igreja de Cristo, nada para Cristo, nada para a palavra. Irmãos, isso é preocupante, porque os jovens também estão nessa pegada. Os jovens também estão nessa pegada. Aí você olha para a irmã lá com o vestido nos pés, né? Copia e cola, né? Tá cumprindo o protocolo das vestes, mas não está cumprindo o protocolo da palavra, da lei de Deus. Tudo dentro da igreja, irmãos. Tudo dentro da igreja. Eu fui na igreja e estava conversando com uma irmã lá que tem 72 anos. E ela falou, que saudade dos cultos de quando eu tinha 30, 40 anos. Ela falou assim, hoje você vem na igreja, você não se identifica mais com a igreja que eu me batizei, com a igreja que eu nasci. E isso é triste. É triste e é preocupante. Porque a grande massa está seguindo isso. Está seguindo isso, vivendo um evangelho equivocado. Aí você escuta a pessoa falar que a igreja não vai sofrer tribulação. Difícil, hein, irmãos? Você vai na igreja para ser alimentado, né? Para se alimentar da palavra. E você sai de lá abastecido de lixo. De palavras, de pregações, de evangelhos que não condiz com a palavra do Senhor. Que fazem assim uma coisa linda, maravilhosa de uma palavra que o Senhor falou que é confronto, é briga, é renúncia, é espinho, é porta estreita. Você acha mesmo que o Senhor não está olhando para tudo isso e negando, renegando, julgando tudo isso? Ah, tá, irmãos, pode ter certeza que sim. E eu fiquei pensando e falei, Senhor do céu, esse povo tá igual a figueira, né? Que Jesus olhou para ela andando pelo caminho, sentiu fome e foi lá ver se a figueira tinha algum fruto, não tinha nada. Mas ela era linda, maravilhosa, mas era só folha, não servia para nada. Não servia para matar a fome de ninguém. As igrejas hoje não estão matando a fome, a fome espiritual, a fome de Deus, a vontade de viver na presença do Senhor, de viver aquilo que realmente
Deus tem para as nossas vidas. Não está. A igreja está igual a essa figueira, irmãos. E eu vou dizer para vocês que Deus vai acabar com tudo isso. Jesus vai acabar com essas igrejas, igual a figueira. E quem estiver seguindo esse protocolo, pode ter certeza que não vai viver as promessas do Apocalipse, conforme foi dito, não. Porque não adianta nada, queridos, você querer viver o que está escrito no final da Bíblia, sem fazer o que está escrito no começo, no meio, né? Ó, Velho Testamento, Novo Testamento. Jesus, ele veio, não foi para mudar as regras. Ele veio para que a lei fosse cumprida. Que lei? Leia as escrituras que você vai saber quais são as leis. Ele não veio anular lei nenhuma, ele veio para viver todas elas. E nós não estamos vivendo. Então, irmãos, eu deixo essa reflexão dessa noite para vocês. Que o quanto antes vocês voltarem para Jesus, o quanto antes vocês encontrarem o caminho de Deus verdadeiramente, vai ser melhor para você e para sua família, para os seus filhos. Então, quando para você que está aí, ó, vivendo o novo de Deus, falando da palavra do Senhor, viva realmente a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus está falando de verdade, não esse reteté, essa fantasia toda que a grande massa está vivendo hoje, para que você não vá para o inferno também. Porque o que eu falei, irmãos, que a igreja está vivendo mais as coisas do mundo do que o próprio mundo, isso é verdade. Não é mentira, é verdade. Então eu deixo essa reflexão para os irmãos estarem refletindo nesta noite e tomar um caminho diferente, um novo caminho, realmente deixar de viver o velho homem e viver as coisas novas de Deus, viver as coisas novas de Cristo, viver as leis de Cristo, aquilo que Ele veio, né, para fazer, aquilo que Ele veio cumprir aqui nessa terra, porque, irmãos, a gente não vai conseguir atingir o trono do Senhor, o coração de Deus, nós não vamos conseguir fazer com que Jesus caminhe com a gente, com a igreja, dessa forma. Não vai, a gente não vai conseguir isso, muito pelo contrário. E a gente ainda vai ter que prestar conta para Deus, né, no juízo final aí, quando a gente for se encontrar com Jesus, de tudo isso aí, ó, que a gente está participando, viu? Então, seja uma pessoa, uma Maria vai com as outras, uma pessoa negligente que fica vivendo aí, ou copia e cola, ou só porque o fulano e o Bertrano tá indo, ou porque é moda, porque não vai acabar bem. Então saia desse limbo, saia desse bolo louco, saia desse lugar onde Cristo não aprova, que a casa de Deus também virou uma casa de comércio. A igreja não é para comércio, a igreja é para oração, a igreja é para choro, a igreja é para confronto, a igreja é para a gente ir lá falar com Deus, confessar os nossos pecados. Não é para a gente ir lá ficando comprando coisas, não. Jesus chegou lá, meteu o pé em tudo, porque estavam fazendo, né, da casa de Deus, casa de comércio. E a gente está vivendo isso tudo de novo. Tudo de novo. Você chega na igreja, é um compra daqui, é um vende dali, é um não sei o que daqui, é um não sei o que dali. E então a entrada do culto tem mais entradinhas do que prato principal. O prato principal é a palavra, irmãos. Nossa, enfia tanta coisa nesse começo desse culto que fica mais de 1 hora para começar a palavra. Aí quando chega na palavra é meia hora. De uma palavra toda retorcida. Uma pregação que não edifica a vida de ninguém, muito pelo contrário. Só mexe com o emocional, com o racional, ó, mistério, quando você pergunta, né? Irmãos, hoje os cultos, palavra, tá sendo só de informação.
E não é de conhecimento. Informação a gente encontra em qualquer lugar. Conhecimento não. Então fica a dica para os irmãos nessa noite, amém? Deus abençoe a todos vocês.